bolo é delicioso, é um bolo super lindo, porque eu acho esse bolo demais, ele é muito bonito e fácil de se fazer. Bora lá aprender a fazer um bolo Red Velvet? Então, para fazer esse bolo lindão e super gostoso, nós vamos precisar de 3 ovos, 3/4 de xícara de chá de óleo e 1 xícara de chá de leite morno. Muito importante, tá? Que o leite esteja morno. 2 colheres de sopa de vinagre branco. Pode ser qualquer vinagre, desde que seja branco, tá bom? 1 colher de sopa rasa de cacau em pó. Eu aí tô utilizando cacau em pó 100%, que é o sem açúcar. Mas se você quiser também utilizar o chocolate em pó, que é aquele 50%, pode, tá bom? Aí você coloca a colher normal, não precisa colocar uma rasa. E 1 colher de sopa de essência de baunilha. 2 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada. E 1 xícara de chá de açúcar refinado. Lembrando aí, pessoal, que a medida da minha xícara é de 250 ml. E para finalizar, 5 gramas de fermento em pó, 5 gramas de bicarbonato de sódio e corante vermelho a gosto. Eu coloco a gosto, claro que a gente não vai colocar um tubinho inteiro de corante, né? Porque senão ele até amarga o nosso bolo. Mas depende do corante que você vai utilizar, né? Porque tem vários tons de vermelho. Então você vai dosando, vai colocando algumas gotinhas, mexe, vai dosando para ver a cor que vai ficando a sua massa, tá? Então nós vamos iniciar a nossa receita fazendo buttermilk. Esse buttermilk é utilizado em muitas receitas americanas. E como o bolo Red Velvet clássico é americano, nós vamos fazer conforme essa receitinha. Então, no leite morno, eu adiciono aí o vinagre branco. E aí nós vamos mexer essa mistura e deixar lá reservada pra gente utilizar no final aí da nossa massa. Esse leite vai talhar, tá? Então isso é o buttermilk. Deixa reservado aí pra gente utilizar mais tarde, porque ele vai fazer com que a nossa massa fique ainda mais fofinha. Então seguimos aqui com a nossa receita, onde em uma vasilha nós vamos acrescentar os nossos ovos. Então coloca lá, importante que os ovos estejam em temperatura ambiente. Acrescentamos também a essência de baunilha. E aí nós vamos mexer muito bem com o auxílio de um fouet para poder integrar esses 2 ingredientes. Feito isso, nós vamos adicionar a esses ovos e baunilha o nosso açúcar refinado. Voltamos a mexer novamente muito bem para poder dissolver todo esse açúcar aí nos nossos ovos. Então é importante que você mexa muito bem para que possa ficar bem integradinha toda essa mistura. E claro, enquanto eu vou fazendo isso, deixa o seu like aí no nosso vídeo se você estiver gostando da nossa receitinha. Isso faz com que o YouTube recomende nossos vídeos e você obtenha mais conteúdos. E com tudo já misturadinho, é hora de acrescentar o nosso óleo. Então coloca todo o nosso óleo, volta a mexer muito bem para que o óleo também fique integrado nessa mistura, para que a gente possa prosseguir. E aí nós vamos adicionar o nosso cacau em pó, passando ele por uma peneira para que não fique nenhum gruminho. E aí então é só a gente voltar a mexer muito bem para integrar também o nosso cacau em pó nessa mistura. E com o nosso cacau já bem integradinho, é a hora de adicionar o nosso corante. Eu estou utilizando aí um corante em gel vermelho, mas você pode utilizar o corante da sua preferência. Se quiser utilizar em pó, líquido, fica a seu critério, desde que você dose a quantidade que você está utilizando. Por isso é importante que você coloque só um pouco de corante, mexa que nem eu tô fazendo aí. Se você achar que ficou mais amarronzado do que avermelhado, você coloca um pouquinho mais de corante, para que fique uma tonalidade bem legal na hora que você assar o seu bolo.
tá? Mas também não exagera na quantidade de corante, porque senão ele vai ficar amargo. E depois de dosar aqui o nosso corante, é hora de acrescentar o nosso buttermilk a essa mistura. Olha como ele fica, gente, ó, bem talhadinho. Então coloca toda essa mistura aí do buttermilk na sua massa e volta a mexer para poder incorporá-lo. Feito isso, é hora de adicionar a nossa farinha de trigo. Então também passando por uma peneira, coloque toda a sua farinha de trigo à nossa massa de bolo. Então, com a nossa mistura já bem misturadinha, é hora de adicionar o nosso fermento em pó junto com o nosso bicarbonato. Então também passa eles aí pela peneira e mexe muito bem para incorporar na sua massa. Lembrando que é só mexer para integrar, tá bom, gente? Não precisa ficar batendo o bolo, não. Quando ele já estiver bem integradinho, você já pode passar essa mistura para nossa forma. Então aqui eu tenho uma forma de 20 centímetros que eu não untei, né? A minha forma ela tem aro removível, mas eu só coloquei um pedaço de papel manteiga no fundo dessa forma. E aí tô despejando toda a nossa massa aí dentro dessa forma e nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, até que você espete um palito ou um garfo e ele saia limpinho. Eu peço desculpa pra vocês porque eu não consegui filmar logo depois que eu tirei o bolo do forno, mas eu cortei ele aqui em camadas e fiz esse bolo aí maravilhoso. Olha essa cor viva, gente, olha como ele ficou bem fofinho. É um bolo muito gostoso. Aí eu confeitei ele com um brigadeiro de cream cheese, que a receita eu vou postar pra vocês no próximo vídeo. Então já veja esse, faça esse bolinho aí delicioso e depois faça o brigadeiro de cream cheese, porque também tá muito gostoso. E aí, gente, eu filmei também cortado esse bolo. Olha a fatia, gente, pra vocês verem aí a nossa massa perfeitinha. O nosso recheio também. E ficou sensacional. Façam aí e me contem o que vocês acharam desse bolo Red Velvet maravilhoso, conhecido aqui por nós também como bolo veludo vermelho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like que é para ajudar o canal. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações, que é para ficar por dentro de todas essas delícias em primeira mão, tá bom? Um beijo, até a próxima!